Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de iniciar a fala, a tradução da khutbah do Sheikh Fahmy, nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos da Jamaat que veio da Inglaterra, chegou aqui na Mesquita de Campinas no último sábado e ainda pretende ficar conosco por mais alguns dias. Então nós pedimos aos irmãos que venham à mesquita, que venham até aqui, rezem com os irmãos, passem tempo com eles, conversem sobre Allah subhanahu wa ta'ala, sobre a religião, sobre o nosso querido amado profeta sallallahu alaihi wasallam, e também se interem, troquem informações para nós conhecermos também a realidade das demais comunidades ao redor do mundo. Isso também é muito importante, essa troca de experiências. O Sheikh Fahmy hoje, ele fala sobre o altruísmo, gente. Em árabe, al-ithar. O que é o altruísmo? O altruísmo, gente, é uma das virtudes, das éticas, do comportamento mais elevado que o Islã nos ensina. Mas o que é altruísmo? O que é esse nobre sentimento? O que é ser uma pessoa altruísta? O que significa ser altruísta? É uma pessoa, gente, que se doa pelos outros, sempre pensa nos demais, nas demais pessoas antes de si própria. Ela sempre coloca as demais pessoas em primeiro lugar, ou seja, a prioridade no conceito altruísta são as demais pessoas, mesmo quando a pessoa está em necessidade, mesmo quando ela não tem condições de ajudar, ainda assim ela se esforça para prover àquele que precisa, porque ela entende sempre que o outro precisa mais. O oposto do altruísmo seria o que então, gente? O antônimo do altruísmo é o que? O egoísmo. O egoísmo, aquela pessoa que se coloca em primeiro lugar, em detrimento dos outros, que não pensa no coletivo, ela sempre é a prioridade. Eu venho em primeiro lugar, os outros, problema deles. Isso é totalmente anti-islâmico. Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão Sagrado, ele diz sobre os Ansar, ou seja, a população, o povo da cidade de Medina, que recebeu os imigrantes, os muhajirin que vieram de Meca, e os que habitaram o lar. Quem são eles? Os Ansar. Que lar é esse? A cidade de Medina. Os que habitaram o lar e abraçaram a fé antes deles, amam os que migraram para eles e não encontram em seus peitos cobiça do que lhes foi concedido, se referindo aos espólios que foram concedidos aos imigrantes de Meca, que eles receberam anteriormente. Eles não têm inveja, não têm cobiça porque eles receberam, de forma alguma. E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em necessidade. E quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. Ou seja, Deus Todo-Poderoso, o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, está dizendo que bem-aventurado é aquela pessoa que se protege do seu próprio egoísmo, que se guarda da sua avareza, da sua mesquinhez. Subhanallah, essa é uma característica daqueles que irão ao paraíso. Aí o Sheikh Fahmy traz para nós então dizeres, narrações muito bonitas. Numa delas, quando os habitantes de Meca, quando os migrantes chegaram então a Medina, foram até o profeta sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele, e disseram: ó profeta, nós não encontramos um povo tão generoso, tão disposto a compartilhar daquilo que eles têm de riquezas, como o povo de Medina, como os Ansar de Medina. Quando eles têm, e mesmo assim quando eles também não têm, quando eles estão em necessidade, ou quando eles têm pouco, ainda assim eles fazem questão de prover e compartilhar conosco. Subhanallah. E eles ainda completam, dizem ao profeta que esses recursos que eles estão recebendo, do fruto do trabalho, do esforço dos habitantes de Medina, é suficiente para eles. Mas ainda assim, olha só, eles têm receio, eles têm medo de compartilhar desses recursos
que estão sendo concedidos a eles, com medo de que ele chegar no dia do juízo final, perante o Allah subhanahu wa ta'ala, perante Deus Todo-Poderoso, perante o Criador, e falar: nós não temos recompensa, nós não temos hasanat. Por quê? Porque nós só recebemos ajuda, nós não ajudamos, nós recebemos deles. Esse é o princípio islâmico. Aquele que precisa de ajuda, se lhe é concedida, óbvio, ele pode aceitar, mas não é aconselhável ficar pedindo para as pessoas. Nós devemos sempre buscar nos fortalecer para ajudar os demais, e não vivemos a vida inteira com pessoas fraquinhas, tadinhas, coitadinhas, sempre está pedindo ajuda. Isso também não é correto. Numa outra narração, uma senhora, uma mulher, ela veio até o profeta sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele, e deu para ele uma burda. Burda, gente, é um tecido, um pedaço de pano. E ela falou: ó profeta, ó mensageiro de Allah, eu tricotei, eu costurei, eu que fiz esse pano, esse pedaço de tecido. Por quanto tempo, gente? Imagina um tempo longo, semanas, meses, essa mulher trabalhando, e preparou esse tecido, essa burda, e deu então ao profeta alaihi salam, e ele de fato precisava dessa vestimenta, precisava deste pano, então ele aceitou o presente e usou ela na cintura. E o Sheikh Fahmy explicou para nós que esse pano, para que a gente entenda, essa peça de tecido é como o tecido que os peregrinos usam ao fazer a peregrinação em Meca, o Hajj. A gente tem uma parte do tecido que cobre a parte superior do nosso corpo e uma outra peça que cobre a parte inferior do corpo, da cintura para baixo, chamada izar. Então o profeta, ele passou a cintura cobrindo a parte inferior. E foi então até os seus companheiros, vestindo essa burda, vestindo esse tecido. Um homem, é narrado que um homem, não é mencionado esse companheiro por nome, um homem, ele viu, gostou, achou lindo, bonito o tecido. E quem estava vestindo? O profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele falou para ele: ó profeta, dá para mim essa burda, dá para mim esse tecido. Imagine vocês ganharam um presente, a gente ganhou um presente de alguém, e alguém veio e falou: é bonito, você não quer dar para mim? Dá para mim esse presente. Gente, o profeta alaihi salam nunca recusou o pedido de ninguém. Então ele se sentou com seus companheiros, depois de um tempo retornou então à sua casa, embrulhou essa burda e enviou então a este homem, a este irmão, a este companheiro, cujo nome não foi mencionado. Os demais, quando viram, chegaram para ele depois e falaram: poxa vida, o que você fez não está correto. Como que você faz uma coisa dessa? Como que você pede para o profeta sallallahu alaihi wasallam algo que era dele, a sua vestimenta, você pede dele, sabendo que ele nunca recusou um pedido? O homem respondeu, gente, que não era para que ele usasse, ou seja, não é porque ele viu com o profeta: puxa, que bonito, eu quero para mim, como alguém que tem inveja, não, eu também quero, de jeito nenhum, de forma alguma. Ele falou simplesmente: eu pedi dele para que esse tecido fosse usado como kafan no dia em que eu falecer, ou seja, a sua mortalha, o kafan, aquele pano que nós utilizamos para envolver o corpo dos nossos queridos, amados, falecidos e falecidas, ao fazer o enterro deles. Então esse homem pediu com essa intenção, algo que era de uso, que estava sendo usado pelo profeta, algo abençoado, vai servir para ele de kafan, de mortalha, não de uma outra roupa, uma simples roupa para ele sair mostrando aos companheiros, de jeito nenhum. E aí então a gente vem para a terceira narração, o terceiro hadith, e esse é relacionado a um fato, a um evento bastante triste, que marca também a história dos muçulmanos, quando o líder dos crentes, o líder dos muçulmanos na época, já era o período do segundo califa, Omar ibn al-Khattab, quando ele foi assassinado. Ou seja, quando atentaram contra a sua vida, ele sofreu um golpe, um ataque
de uma facada. E antes de falecer, ele então pede ao seu filho Abdullah que vá até a mãe dos crentes, Aisha, que o Allah esteja satisfeito com ela, e peça então a ela para que conceda a permissão em nome dele, diga-lhe que o Omar ibn Khattab, o líder dos muçulmanos, lhe saúda, envia sua saudação e está pedindo permissão para que ao falecer ele seja enterrado junto com seus companheiros. Ele pediu, gostaria de ser enterrado junto com os meus companheiros. A quem o Omar estava se referindo, gente? Ao próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o seu também querido companheiro, que foi então o primeiro califa e pai da Aisha, Abu Bakr Siddiq. Os dois estavam enterrados lado a lado no mesmo cômodo. Abdullah então vai até a Aisha e traz essa mensagem do seu pai, que está falecendo e gostaria então de ser enterrado naquele mesmo local, naquele mesmo espaço. O Sheikh Fahmy fez então um paralelo, uma analogia aqui para nós raciocinarmos, entendermos e sentirmos de fato o que é esse conceito do altruísmo, de você se doar, de você se entregar para os demais sem esperar nada em troca, gente, sem recompensa, sem interesse por trás disso. Imaginem cada um de nós aqui, ou as suas famílias são proprietárias de um jazigo no cemitério, e aí vem um irmão ou uma irmã em nome de outro que veio a falecer e pede permissão: ô fulano, eu posso enterrar o meu parente lá no mesmo jazigo junto com a sua família? Quantos de nós aqui hoje aceitaria isso? Subhanallah, quantos de nós hoje aceitariam compartilhar um espaço de um jazigo? O que foi que Aisha respondeu? Ela falou: eu tinha ideia, ou seja, havia reservado para mim mesma. Ou seja, ela própria gostaria de ser enterrada ao lado do seu pai e do seu falecido marido, ao lado de ambos. Mas eu prefiro então o Omar ibn Khattab. Eu prefiro que o Omar seja enterrado neste local. Subhanallah. Abdullah então volta até o seu pai, que estava morrendo. Omar ibn Khattab pergunta então a ele quais são as notícias, o que foi que ela respondeu. Ele diz ao seu pai então que ela concedeu permissão, ela aceitou o seu pedido. O Omar então diz que de fato isso era mais importante para ele, que ele gostaria mesmo de ser enterrado naquele local, para ele algo sagrado. E com todo o respeito, com toda a consideração, ele ainda diz ao seu filho: e quando eu falecer, e vocês me levarem até lá para fazer o enterro, perguntem a ela, ou seja, novamente peçam permissão, para que ela ceda esse local para que eu seja enterrado. Se ela aceitar, então vocês me enterrem lá. Se ela não der a permissão, em outras palavras, se ela voltar atrás na sua concessão, na sua permissão, não tem problema, vocês me enterrem então no cemitério dos muçulmanos. Subhanallah. Esses são os nossos exemplos, esses são os nossos modelos de comportamento. E de fato, Omar ibn Khattab foi enterrado lá. E hoje, os 3 túmulos podem ser visitados para quem vai visitar a mesquita do profeta em Medina, na Arábia Saudita. Hoje, qual é a realidade da nossa sociedade? Qual é a realidade da sociedade humana hoje? Nós não temos mais o mínimo de solidariedade com as pessoas. Nós não temos mais o mínimo de consideração com o sofrimento dos outros. Hoje a nossa realidade é cada um por si. Cada um por si. Muitas vezes, quando alguém
entra em contato conosco, seja porque telefonou ou mandou uma simples mensagem, qual é a primeira reação que nós temos hoje? Aí, o que ele vai me pedir? Por que ela está me ligando? Por que está me mandando mensagem? Nós já nos antecipamos imaginando que qualquer pessoa que entre em contato conosco hoje é para pedir alguma coisa. A gente já se chateia. E por que isso? Porque nós também perdemos o hábito daquilo que já foi ensinado há semanas atrás, de fazer as visitas, como esses irmãos da Jamaat vieram aqui, sempre procurando e perguntando sobre as visitas às casas, porque nós já não temos mais esse hábito, nós não temos mais o hábito mínimo de simplesmente fazer uma ligação, um telefonema, nem mesmo para os nossos próprios familiares e perguntar: ô querido, como é que você está? Está tudo bem? Só liguei para saber se vocês estão bem. Nós não fazemos mais isso. Nós criamos um hábito, uma cultura péssima de relações, de amizades, de contatos, de relacionamentos por interesse. Isso não é altruísmo. Isso é uma das raízes, isso é também uma das consequências da vida materialista, do apego com essa vida material, essa vida mundana que tem data e hora exata para acabar. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita a todos nós desenvolvermos esse perfil do ithar, do altruísmo, que nós nos doemos e ajudemos a todos os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado pela atenção de vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.